Naamã nasceu em meio à força e ao conflito. Cresceu na Síria, numa terra de reinos em guerra, onde a vida se construía com espada e coragem. Desde cedo se destacava entre os homens, não só pelo porte firme e olhar afiado, mas pela mente estratégica e sangue frio no campo de batalha. Era o tipo de homem que sabia o que queria e ia até o fim para conseguir. Foi assim que, com o tempo, se tornou o comandante do exército do rei da Síria. Um cargo alto, de honra, prestígio e pressão. Naamã não era só respeitado, ele era temido. Quando ele entrava num lugar, os outros abaixavam a cabeça, carregava vitórias nas costas e confiança no olhar. Parecia invencível, mas é aí que a história começa a virar. Porque o problema que bateu à sua porta não vinha com lanças nem cavaleiros. Era invisível, silencioso e foi chegando devagar, como se tivesse escolhido a dedo o seu hospedeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão "Valeu demais". Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Primeiro uma mancha, depois outra. A pele, antes firme e forte, começou a mudar. E junto com ela, mudava também o jeito como as pessoas olhavam para ele. A lepra, naquela época, era um peso maior que a própria guerra. Era como ser exilado dentro do próprio corpo. E Naamã, o herói, o grande general, começou a perceber que não importava quão alto ele tivesse subido, havia coisas que nem seu título podia controlar. A lepra foi chegando em silêncio, como se tivesse aprendido a andar nas pontas dos pés. Naamã, acostumado com gritos de guerra e ruídos de armaduras, não percebeu o inimigo que já morava com ele. Primeiro, achou que era só uma irritação qualquer, uma marca passageira. Depois, tentou esconder com panos, pomadas, desculpas, mas não adiantava. A doença não recuava com ordens, e aos poucos ela foi ocupando espaço, no corpo e na mente. No começo, os servos fingiam que não viam. O olhar desviava, a conversa mudava, e tudo seguia com aquele falso ar de normalidade. Mas a verdade tem um jeito todo próprio de se impor, e não demora para ela tomar conta do ambiente. Naamã, o general respeitado por todos, começou a ser evitado. Os abraços ficaram escassos, os olhares carregados de pena e medo. A fama de invencível agora dividia lugar com o sussurro: ele está leproso. E o mais cruel disso tudo é que, na época, lepra era como uma sentença sem perdão. Não tinha cura, não tinha tratamento. Era viver com a certeza de que cada dia era menos do que o anterior. Naamã podia vencer exércitos inteiros, mas não sabia o que fazer com aquilo que já o vencia por dentro. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Foi nesse cenário que algo inesperado aconteceu. Lá na sua própria casa havia uma menina escravizada, jovem, quieta, invisível aos olhos de quem mandava. Ela tinha sido levada de Israel durante uma das guerras em que o próprio Naamã saiu vencedor. Mesmo sendo só uma criança e estando longe de tudo que conhecia, ela carregava algo que o general não tinha: fé em um Deus que podia fazer o impossível. A menina falava pouco, cumpria suas tarefas com cuidado, andava leve pelos cantos da casa, como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Mas naquele dia, algo dentro dela não deixou que ficasse calada. Ela viu o rosto cansado de Naamã, as mãos cobertas, os olhos apagados. E mesmo sendo apenas uma serva, com tudo para ficar quieta, ela falou. Com uma voz firme, mas serena, contou para a esposa de Naamã que lá na sua terra havia um profeta. Um homem de Deus, alguém diferente. Disse que se o seu senhor fosse até ele, poderia ser curado. Simples assim, sem cerimônia,
sem promessas vazias, só uma frase que parecia pequena, mas que carregava uma coragem imensa. Porque para quem não tem nada, a fé é o que sobra. E aquela menina, mesmo em cativeiro, não tinha perdido isso. A mulher de Naamã ouviu, e a ideia, no começo, deve ter soado como uma história de criança, bonita, mas improvável. Só que quando se está encurralado, até a menor chance de mudança parece uma porta aberta. E de alguma forma, aquelas palavras foram chegando até o ouvido de Naamã. Ele ouviu, pensou, pesou os riscos. Ir até um país inimigo, procurar ajuda fora do seu círculo, apostar tudo numa fala de uma serva. Mesmo com o orgulho latejando, ele decidiu tentar. Levou a ideia ao rei da Síria. E o rei, que respeitava Naamã profundamente, não só aprovou como preparou tudo. Uma carta oficial, prata, ouro, roupas caras e uma comitiva que faria qualquer um abrir passagem. Naamã não ia como um doente em busca de milagre. Ia como autoridade, com pompa e força. A comitiva de Naamã cortava as estradas como um pequeno exército em missão. Carros, cavalos, carregamentos brilhando sob o sol. Tudo indicava que aquele não era um homem comum. Quando chegaram em Israel, não bateram na porta do profeta. Foram direto ao palácio. Afinal, Naamã era um general. E generais falam com reis. A carta do rei da Síria era clara. Estava enviando seu homem de confiança, seu guerreiro mais valente, para ser curado. Só isso. Um pedido direto, mas que caiu como uma bomba nas mãos do rei de Israel. Ao terminar a leitura, o rei empalideceu. Rasgou suas vestes num gesto de desespero e angústia. Ele entendeu tudo errado. Achou que era uma provocação, um truque. "Sou eu Deus para matar e dar a vida?", gritou. Ele se sentia encurralado, como se a Síria tivesse jogado uma armadilha com cheiro de guerra. A tensão no ar era espessa. Os servos cochichavam, os soldados trocavam olhares. Naamã, sem entender a reação, esperava. Estava acostumado a resolver tudo com força, mas ali, sua força não servia de nada. Parecia que a viagem tinha sido em vão. Até que uma notícia correu pelas ruas, subiu as escadas e chegou até a casa certa. Eliseu, o profeta de Israel, ouviu o alvoroço. Soube da carta, da comitiva, do desespero do rei e mandou um recado simples, direto. "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim esse homem e saberá que há profeta em Israel." Nada de pânico, nada de política. Apenas uma certeza tranquila de quem conhece o Deus que serve. Naamã, então, foi levado à casa de Eliseu. Agora sim, ele achava que tudo faria sentido, que seria recebido com honra, que o profeta viria até ele com rituais, palavras fortes, gestos teatrais. Mas o que aconteceu ali quebrou todas as suas expectativas de uma vez só. Naamã parou diante da casa do profeta com toda a sua imponência. Os cavalos inquietos, os homens atentos, os presentes brilhando sob as mantas. Era como se ele estivesse diante de uma fortaleza, pronto para ser atendido com honra, talvez até reverenciado. Esperava ver Eliseu sair, fazer um gesto com as mãos, dizer palavras poderosas, invocar o céu, algo que combinasse com o drama da sua doença e o peso da sua posição. Mas o portão nem se abriu, o profeta não saiu, nem sequer apareceu à janela. Em vez disso, mandou um mensageiro com um recado seco, sem enfeite, direto no que doía. "Vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será curada." Só isso, sem saudação, sem olhar nos olhos, sem cerimônia. Naamã ficou indignado. Sentiu o sangue ferver. Aquilo era um insulto. Ele tinha atravessado fronteiras, arriscado reputação, levado presentes valiosos e recebe um recado como se fosse um qualquer. Pior, mandam ele mergulhar num rio sujo de Israel. Logo ele, que conhecia os rios limpos e largos de Damasco. O orgulho dele gritou mais alto que a dor. Virou-se, pronto para ir embora com raiva e desprezo. Mas
No meio da estrada, enquanto a poeira subia com o passo dos cavalos, uma voz diferente atravessou a tensão. Foi um de seus servos. Com respeito e cuidado, mas com coragem, o homem falou o óbvio que ninguém queria dizer. Meu senhor, se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, o senhor não faria? Então por que não tentar o simples? Naamã ficou em silêncio. O orgulho lutava com a lógica. Ele olhou para o Jordão à distância, aquele rio barrento, sem beleza, mas com uma promessa. A comitiva diminuiu o ritmo. Naamã desceu do cavalo, tirou a armadura e então começou a caminhar em direção à água. Naamã desceu até a beira do rio com passos pesados, como quem carrega mais do que só a própria roupa. A armadura ele já tinha tirado. Agora, o que pesava era o orgulho. O general estava ali, diante de soldados, servos e até curiosos que se juntaram à margem. Sem título, sem espada, sem controle. Só um homem marcado pela doença, com uma ordem estranha ecoando na cabeça. A água do Jordão era morna, turva, sem nenhum sinal de algo especial. Mas ele entrou. 1 passo, 2. A correnteza batia leve nos tornozelos, como se o próprio rio o estivesse sondando. Naamã respirou fundo, fechou os olhos e se abaixou. Um mergulho. Nada. Saiu da água olhando para as mãos, para o peito, procurando qualquer mudança. Tudo igual. O silêncio dos outros só deixava tudo mais incômodo. Mergulhou de novo. E de novo. 3ª vez. 4ª, 5ª e nada. Cada mergulho parecia arrancar mais um pedaço da sua antiga imagem. O general forte agora era só um homem repetindo um gesto sem explicação, se molhando num rio que mais parecia zombar dele. No 6º mergulho, ele hesitou. A mente começou a gritar: chega, isso é ridículo. Mas algo mais fundo, lá dentro dizia: mais uma vez. Naamã afundou pela 7ª vez, e quando saiu da água, algo estava diferente. Os servos prenderam a respiração. Ele olhou para a própria pele e não acreditou. Não havia mais manchas, nem feridas, nem dor. A carne era nova, viva, como a de uma criança, e não só a pele. Naamã sentia algo mudado por dentro, como se uma parte dele tivesse sido lavada junto com a lepra. Ele ficou em pé, olhando as próprias mãos, como quem precisa tocar para crer. Respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Mas ele sabia, precisava voltar. Não podia ir embora como se nada tivesse acontecido. Tinha algo que ele ainda precisava fazer. Naamã voltou diferente, não só curado, mas leve. O peso nos ombros tinha sumido e não era só da doença. Era como se, ao sair daquela água, ele tivesse deixado para trás tudo que o impedia de enxergar o essencial. Não precisava mais provar nada para ninguém. Ele tinha sido tocado por algo que nenhum ouro do mundo podia comprar. Assim que chegou à casa de Eliseu, desceu do cavalo sem pressa. Não queria mandar recado, nem exigir atenção. Agora era ele quem batia na porta com humildade. Quando Eliseu apareceu, Naamã falou com sinceridade, de quem viu com os próprios olhos. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Não foi um discurso ensaiado. Foi o reconhecimento de um homem que tinha enfrentado a própria vaidade e perdido, pro bem. Naamã ofereceu presentes, prata, ouro, tecidos finos. Era o jeito dele de mostrar gratidão, mas Eliseu recusou. Não por desfeita, mas porque sabia que o milagre não estava à venda. Naamã insistiu. O profeta se manteve firme. E mais uma vez, Naamã entendeu que não era sobre troca, era sobre graça. Mas teve um pedido curioso. Naamã pediu para levar um pouco da terra de Israel, um carregamento de pó, de chão, não como lembrança, mas como altar. Ele queria adorar o Deus verdadeiro, mesmo morando longe. Queria algo concreto para lembrar do dia em que tudo mudou. E ainda fez um pedido com um quê de constrangimento. Que o Senhor o perdoasse por uma obrigação que não podia evitar,
acompanhar o rei da Síria até o templo pagão, mesmo sem crer naquele Deus. O velho Naamã jamais pediria isso. O novo falava com o coração exposto. Enquanto Naamã subia no carro para voltar à Síria, com o rosto calmo e o coração grato, um par de olhos o seguia de longe. Eram os olhos de Geazi, o servo de Eliseu. Ele observava tudo com um incômodo crescente. Não era raiva, era mais sutil, era ganância disfarçada de justiça. No fundo, Geazi achava um absurdo deixar aquele homem ir embora com as mãos cheias e os bolsos fechados. Assim que Naamã sumiu no horizonte, Geazi não pensou duas vezes. Correu literalmente atrás da comitiva. O vento batia no rosto, o coração acelerado, e a mentira já se formava na ponta da língua. Quando alcançou o carro, Naamã viu o jovem ofegante e desceu para ouvi-lo. Geazi, com o olhar forçado de urgência, inventou uma história. Disse que 2 jovens profetas tinham acabado de chegar e que Eliseu, de última hora, pediu um presente para eles. Um pouco de prata, algumas roupas. Naamã, sem desconfiar, ficou até aliviado. Ofereceu o dobro. Chamou os servos para ajudar a carregar os itens até um certo ponto da estrada. Assim que se viu sozinho, Geazi escondeu tudo dentro de casa e tentou voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Limpou o rosto, ajeitou o pano no ombro e entrou. Mas Eliseu já o esperava. O profeta não gritava, não fazia escândalo. Só perguntou: "Onde você estava, Geazi?" E quando o servo tentou disfarçar, veio a frase que cortou como faca: "Por acaso o meu espírito não foi contigo quando aquele homem desceu do carro para te encontrar?" A mentira estava exposta, nua, sem defesa. E então Eliseu falou algo que congelou o ar. "A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência." Na mesma hora, a pele de Geazi começou a mudar. O que tinha saído do corpo de Naamã agora marcava o dele. E enquanto Geazi se afastava lentamente, tentando esconder o próprio castigo, Naamã cruzava as fronteiras de volta para casa. A estrada de volta parecia outra. O caminho era o mesmo, mas Naamã sentia como se estivesse pisando num mundo novo. Não havia mais pressa, nem aquele peso constante no peito. Ele olhava em volta com atenção, como quem enxerga pela primeira vez aquilo que sempre esteve ali. A cura que tinha recebido não estava só na pele. Era como se Deus tivesse feito uma faxina por dentro, tirado o medo, o orgulho, a solidão. Os servos que o acompanhavam também estavam diferentes. Não falavam muito, mas o respeito que já existia agora vinha com um certo espanto, quase reverência. Eles tinham visto o impossível acontecer bem diante dos olhos. E Naamã, que antes era seguido por ordem, agora era seguido por admiração. Na bagagem não levava ouro nem prata, só o pó da terra de Israel, guardado com cuidado como quem protege um pedaço sagrado. A cada parada pelo caminho, Naamã descia do carro, respirava fundo e agradecia em silêncio. Já não era só um general, era um homem que conhecia o Deus verdadeiro, e isso mudava tudo. Ele pensava na menina que tinha começado tudo, uma escrava, uma voz pequena dentro de casa. E foi essa voz que apontou a direção certa. Foi por ela que Naamã ouviu falar de Eliseu. Foi por causa de uma simples frase que ele teve coragem de sair do seu país, enfrentar o próprio orgulho e mergulhar 7 vezes num rio que desprezava. Ironia ou graça, ele não sabia. Só sabia que nunca mais seria o mesmo. De volta à Síria, Naamã retomou suas funções, mas com outro olhar. Cumpria seus deveres, sim, mas o coração estava em outro lugar. E mesmo entre os rituais da corte, uma certeza o acompanhava. Agora, ele pertencia ao Deus de Israel. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz. Naamã voltou à sua rotina no palácio, aos compromissos de guerra e aos conselhos com o rei. Mas quem o via agora notava um detalhe que não se explicava com palavras. Era o jeito mais calmo de olhar, a forma como ouvia os outros, a leveza nos gestos. Algo dentro dele
tinha mudado para sempre. Ele continuava a ser respeitado, claro, ainda era o general de confiança do rei, mas já não buscava ser temido. Não precisava provar mais nada. A cura no corpo virou memória, mas a transformação da alma, essa ficou cravada. Os dias em que Naamã se ajoelhava sobre o monte de terra de Israel, que ele mesmo carregou até sua casa, viraram parte da sua rotina. Ajoelhava, orava em silêncio, agradecia. Enquanto todos ao redor cumpriam os rituais do deus Rimon por aparência, ele conversava com o Deus que o ouviu no Jordão. O mesmo Deus que não se deixou impressionar por presentes, nem por títulos. Um Deus que age quando há fé, mesmo se ela vier do coração ferido de um estrangeiro. Os servos o viam ajoelhado em terra estrangeira sobre um monte de pó trazido de longe. Uma cena que parecia estranha para muitos, mas para Naamã era um altar. Era uma lembrança viva de onde tudo começou. E também de quem foi a primeira a falar. Aquela menina que, mesmo cativa, não escondeu a verdade. Ele nunca esqueceu. O nome de Naamã não aparece mais nos registros depois disso. A Bíblia não diz como ou quando ele morreu. Só sabemos até onde precisávamos saber. Porque o foco nunca foi só sobre ele, foi sobre o processo, sobre o mergulho, sobre o quebrar do orgulho, o escutar do simples, o agir de Deus em quem a gente menos espera. A história de Naamã termina no silêncio das Escrituras, mas o que ela deixa continua ecoando até hoje. Porque, no fundo, todos nós temos um pouco desse general por dentro, cheios de planos, controle, força e, ao mesmo tempo, marcados por feridas que ninguém vê, feridas que nem sempre têm nome, mas que doem fundo. Naamã queria cura, mas descobriu que Deus queria mais do que isso. Queria quebrar o que o impedia de enxergar. O orgulho, o status, a crença de que tudo se resolve com poder e dinheiro. Deus não falou com ele por meio de trovões, nem mandou sinais no céu. Usou uma menina escravizada, um profeta que não saiu da porta, um rio sujo e 7 mergulhos. Foi assim, com o simples, que o extraordinário aconteceu. E essa é uma das grandes lições. Às vezes, o que a gente precisa já está diante dos nossos olhos, mas o orgulho atrapalha a visão. Naamã só foi curado quando decidiu obedecer, não porque entendeu, mas porque confiou. E confiar quando tudo faz sentido é fácil. Confiar no absurdo é que revela fé de verdade. Tem também o contraste que não dá para ignorar. A menina sem nome, sem posição, foi quem apontou o caminho. Eliseu, que podia receber riquezas, recusou tudo. E Geazi, que tinha acesso ao profeta, escolheu a mentira. No final, quem foi exaltado não foi o mais poderoso, mas o mais disposto a se render. Naamã voltou para casa com o corpo limpo, sim, mas mais do que isso, voltou com o coração curado. E é isso que Deus faz até hoje. Ele não quer só resolver o que está fora, ele quer transformar o que está dentro. Então, da história de Naamã, fica a pergunta que cada um precisa se fazer. Qual é o mergulho que você está adiando? Se você gostou da história de Naamã e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.